Nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o jurista Miguel Reale Júnior, professor universitário, né, e um grande especialista nas questões do direito penal, para trazer mais informações, mais elementos e também comentários sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de soltar da cadeia o chefe do PCC, André do Rep. Tem como falar em justiça nessa decisão, doutor Miguel Reale? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Eu creio que ali somam-se dois erros, né, de ambos os ministros, porque o ministro Marco Aurélio, com base nessa nova disposição do artigo 216 do Código de Processo Penal, cumpriu à risca o que lá determina que a cada 90 dias se deve reiterar a motivação pela qual se impõe a prisão preventiva e que ele não olhou a capa. Eu creio que deve-se olhar a capa, sim. Ou seja, a prisão preventiva ela é determinada em função da capa, ou seja, em função da efetiva periculosidade que apresenta o réu, com possibilidade de fuga ou com possibilidade de praticar novos delitos. E essas duas circunstâncias estavam claramente presentes no réu, que era um líder do crime organizado do PCC em São Paulo. Portanto, devia olhar. Eu creio que a decisão do ministro Fachin, há pouco tempo atrás, em caso semelhante, foi a mais prudente. Ele determinou que o juiz de primeira instância se manifestasse sobre essa questão. Ou seja, como é uma norma recente que impõe essa renovação de manifestação a 90 dias, passou desapercebido ao Ministério Público, ao juiz, a exigência desse cumprimento dessa regra, né, com relação a um criminoso de extrema periculosidade, que já tem duas condenações em segunda instância por tráfico internacional de armas, por organização criminosa, participação na chefia do PCC. Não se imaginou que era necessário o cumprimento dessa norma e formalmente isso não foi feito, quando salta aos olhos que evidentemente bastaria dizer mantém-se pelos mesmos motivos da periculosidade, tal, ou seja, era um formalismo que Fachin percebeu muito bem que houve, com relação a essa norma, uma omissão, que era decorrente exatamente de ser uma norma nova que não tinha ainda sido chamado efetivamente a atenção dos administradores da justiça. Então, tem que olhar para a capa, sim, não é? Senão não se faz justiça à sociedade, não é? O julgamento é sempre um todo, um conjunto. Não é pegar a letra fria da lei, amar mais a letra fria da lei que a proteção da sociedade. E, por outro lado, o ministro Fux também, a meu ver, um ministro não tem poder sobre outro, não é porque é presidente que poderia revogar a determinação do Marco Aurélio, não é? Acho que era evidente provocar imediatamente uma reunião do plenário até porque o condenado Rappi já tinha fugido do Brasil, não é? Então é um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para a imagem do Supremo, parar com essas decisões monocráticas em casos de maior relevo, não é? E ao mesmo tempo atender a sociedade dentro da lei, ou seja, o Fachin viu muito bem e determinou que o juiz de primeira instância se manifestasse de novo. Ainda mais um sujeito que tinha duas condenações graves, né, em segunda instância. Era evidente que ele ia fugir. E a fuga dele é a demonstração da necessidade da prisão preventiva, né? Esse criminoso perigoso que foge de aviãozinho para o Paraguai, evidentemente ficou demonstrado a necessidade imperiosa da manutenção da prisão preventiva. Doutor Miguel Reale, é a Mariana Godoy, muito bom dia ao senhor. Bom dia, Mariana. O fato do pedido de habeas corpus para esse traficante preso ter partido do escritório de um advogado que trabalhou com Marco Aurélio Mello no Supremo durante 2 anos, isso aí
deveria ter sido encarado como um impedimento para o próprio ministro? Ele deveria ter se declarado impedido por conhecer o advogado do bandido? Olha, o fato de ter trabalhado e ter cessado essa relação não impõe, evidentemente, que haja a declaração de se declarar suspeito por conta disso, não é? Diz o ministro Marco Aurélio que não tinha nem percebido, e isso com a massa de trabalho que tem o Supremo, nem tinha percebido qual era o advogado impetrante do habeas corpus, não é? Eu creio que o ministro Marco Aurélio sempre se pautou por ser uma pessoa de correção, de mais honestidade intelectual. Essa decisão dele é fruto da sua convicção. Eu acho que está errado, não é? Mas é fruto da sua convicção e não é nenhuma passa-moleque, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, isso também não é positivo para a imagem do Supremo, não é? E eu fico preocupado de estar se tisnando com essas decisões monocráticas e precipitadas, sem levar isso ao colegiado, sem levar isso à turma, não é? Não é levar ao plenário, mas levar à turma, o que permitiria, se levando-se à turma, analisar com mais cuidado todos esses aspectos, né? E a ponderação que devia ser feita em face da capa, exatamente da capa. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o Supremo Tribunal Federal que sai perdendo. Doutor Miguel Reale, em relação às decisões do plenário, então, do Supremo Tribunal Federal, né, para o ouvinte que está nos acompanhando, está intrigado com esse caso, o habeas corpus que possibilitou a saída da cadeia de André do Rep será revisto pelo plenário do Supremo Tribunal Federal? O que precisa acontecer agora nesse caso, que nós temos duas decisões, né, de dois ministros do Supremo, um que colocou na rua o mega traficante, o outro ministro, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que determina o retorno à cadeia. O Pleno deve visitar esse assunto? Qual que é a expectativa que você tem? O próprio Marco Aurélio já solicitou que essa questão vá para o Pleno, não é? O que mostra que vai haver a continuidade desse conflito entre Marco Aurélio e Fux. O Marco Aurélio já disse que isso não é bom para a convivência, realmente não é bom para a convivência, não é? Como eu digo, o grande prejudicado nas duas decisões é o Supremo Tribunal Federal, não é? Agora, eu creio que a manifestação do Fachin deve prevalecer, ou seja, determinar que a primeira instância se manifeste. E nesse caso ainda tem uma particularidade, ele não está preso em função, não deveria estar preso em função só da decisão do juiz de primeira instância. Ele tem duas condenações em segunda instância por crimes gravíssimos. Então, nada mais fácil do que a motivação da prisão preventiva, não é? Era ter um pouco de cuidado de olhar também os dois lados da questão. O juiz não cumpriu os prazos, 90 dias, e não transformar isso num cavalo de batalha, não é? Em função do caso, em função exatamente da capa. Né? Miguel Reale, doutor Miguel Reale. Vai a turma, pelo menos. O senhor acredita que esse caso, por ser tão emblemático, por ser um caso de maior relevo, de maior repercussão na imprensa, inclusive com reação da sociedade, isso pode levar, inclusive, a uma outra reflexão sobre a prisão em segunda instância, talvez uma revisão ou mais uma discussão no próprio Supremo sobre esse caso? Porque se esse traficante cometer algum crime ou um assassinato, algum crime grave, a responsabilidade, mesmo que não seja jurídica ou devida, moralmente a população vai entender que também cabe em parcela ao Supremo. Não sei se é decisão em segunda instância, mas o que vai mobilizar, sem dúvida nenhuma, é a alteração dessa norma que foi incluída no pacote anticrime, não é? Mas foi incluída exatamente para estabelecer um privilégio àqueles que praticam crimes de colarinho branco. É evidente que ali não foi pensado em PCC, não é? A reação do Congresso foi uma reação defensiva de seus próprios interesses, vamos falar a verdade, não é?
Então, a questão, já há movimento, né, no Congresso de revogação dessa norma de que cada 90 dias deve haver uma justificativa. Eu creio que isso é um absurdo, essa norma de exigência de que 90 dias se estabeleça novamente, como se a realidade tivesse sido mutável de tal forma que as razões que devem ser muito bem fundamentadas, a prisão preventiva deve ser muito bem fundamentada e deve ter, portanto, enquadramento absoluto nas hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Agora, exigir que a cada 90 dias se reitere isto, não é? Como se a realidade fosse tão mutável que as circunstâncias tão graves que levaram à prisão preventiva desapareçam. Portanto, essa norma é que é malandra, vamos falar a verdade, né? É uma norma malandra, né? Só que essa malandragem acabou vindo efetivamente contra a sociedade toda quando se permite a soltura do André do Rap, que é um dos líderes do crime organizado do PCC. Nossa, doutor Miguel, então, na verdade, eu acho até que eu vou começar a fazer um exercício de Poliana aqui e começar a olhar para isso como algo bom, porque se isso não tivesse acontecido, esse dispositivo ou esse parágrafo continuaria lá. Então, se há a possibilidade de ser retirado por causa da projeção desse caso e por causa da repercussão que teve, eu vou acabar achando até que foi bom. É bem possível, né? Chamou a atenção. Chamou a atenção. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui um tweet nas redes sociais do Marlos Appius, jornalista. Ele diz o seguinte: a verdade é que mexeram na lei para que rico não ficasse muito tempo preso. Só que narcotraficante também é rico. E aí se resolveu para o doutor Francisco, também vai tirar o Chiquinho do pó da cadeia. Tá certo, tá bom. Doutor Miguel Reale, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um abraço para o senhor, hein? Bom dia.